Então, dando continuidade ao nosso assunto de saúde pública, né? A gente está vendo a história da saúde pública no Brasil, a gente viu toda essa evolução da saúde pública no Brasil, desde a colônia, passando por Império, República Velha, Era Vargas, ditadura militar, até a proclamação da República, né, que é a Constituição Federal de 1988, que criou o SUS. E aí a gente viu toda essa evolução, a evolução da Previdência Social, né, que foi criada as CAPES em 1923, que depois foi transformada em APES em 1933, que na época da ditadura militar, em 1966, foi transformada em INPS, e depois foi dividido em 1977 em INAMPS e INSS, né? E o INAMPS, depois, ele acabou desaparecendo e sendo substituído pelo SUS, né, na Constituição Federal de 1988. Aí a gente estava vendo toda a parte das leis que criaram o SUS, lembrando que quem criou o SUS foi a Constituição Federal de 1988, e quem regulamentou o SUS foi as duas LOS, a Lei Orgânica de Saúde 8080/90 e 8.142/90. A gente já viu nas aulas anteriores todos os 5 artigos da Constituição Federal que fala sobre o SUS, né, a criação do SUS, né, que foi quem criou realmente o SUS. Só que ficava muito vago, só aquelas 5 artigos. Então, foi criada essas duas leis, a 8080/90, que é essa que a gente está vendo, e a 8.142/90, que vão regulamentar o SUS. Na verdade, vão pegar tudo que está na Constituição e só ampliar, né, explicar direitinho como é. Então, a gente já tinha começado a falar da Lei 8080/90, e a gente parou aqui, né, nos princípios e diretrizes. Na Constituição Federal, no artigo 198, ele traz as diretrizes do SUS, só que ele só traz 5 diretrizes, né, umas 5 diretrizes. Nessa lei 8080/90, vocês vão ver que tem bem mais princípios e diretrizes do SUS, e é isso que a gente vai ver. Além de trazer esses princípios, eles explicam o que é cada princípio. Então, o primeiro princípio é a universalidade, que ele consta na Constituição Federal, né? E consta aqui nessa lei. E o que é essa universalidade? A universalidade se refere ao acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Ou seja, o SUS ele é universal, ele tem esse princípio, porque a partir desse princípio, toda e qualquer pessoa tem acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência. Se você só precisa de uma consulta, você vai ter acesso. Se você precisa de um transplante, também você vai ter acesso, não importa qual é o nível de assistência. E ele é universal porque ele vai atender a qualquer pessoa, contribuinte ou não, criança, adulto, idoso, qualquer pessoa sendo brasileiro. Integralidade é outro princípio que consta nessa lei, que essa integralidade de assistência é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, essa integralidade de assistência significa dizer que os serviços que serão fornecidos pelo SUS, eles vão desde os serviços de prevenção, como a gente tem, por exemplo, as vacinas, como serviços curativos, como assistência hospitalar, individual como coletivo, e exigindo em qualquer nível de complexidade, ou seja, integralmente. Você não vai ter assistência, por exemplo, só de prevenção. Você vai ter assistência, por exemplo, até medicamentosa. Até medicamento você tem assistência pelo SUS. O outro princípio é preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Que é isso, gente? Que nós,
quem trabalha no SUS, o SUS, ele garante que todas as pessoas que são atendidas pelo SUS, eles têm a sua integridade física e moral respeitada. Vocês estão tendo disciplina de ética agora, e vocês vão estudar o Código de Ética de Enfermagem, lá também vem falando sobre isso, que nós, como da enfermagem, a gente não pode fazer nenhum tipo de procedimento sem ter autorização do paciente ou do seu responsável. Isso é você respeitar a autonomia dele, né? A decisão dele, né? Então, esse é um dos princípios do SUS. Igualdade, né? Que princípio é esse da igualdade? É que todas as pessoas que são atendidas pelo SUS, eles devem ser atendidos sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, ou seja, não importa, o rico, o pobre, todos vão ter direito a acesso ao SUS. Direito à informação, as pessoas assistidas sobre sua saúde, esse também é um direito, inclusive, também tem uma portaria que fala dos direitos do usuário do SUS, e lá vem dizendo que, por exemplo, você é um paciente aqui do regional e você quer ter acesso ao seu prontuário, você tem esse direito. Ah, é um responsável, você está com teu filho internado e você quer ver o prontuário, você também tem direito a essa informação. Você tem o direito à informação a qualquer tipo de procedimento que tu for passar pelo SUS. Divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e sua utilização pelo usuário, ou seja, um dos princípios do SUS e diretrizes é justamente divulgar todo o potencial do SUS. Então, o SUS ele tem que dizer quais são os serviços que ele atende. Então, normalmente a gente sabe que um dos serviços são os mais básicos, mas o SUS ele atende até o mais avançado, eu já tinha, acho que eu falei para vocês em outras aulas, que, por exemplo, no caso de algum tipo de procedimento ou de medicamento que o paciente não puder pagar, ele pode entrar na justiça e ele conseguir que o SUS pague por ele. Então, tem muitos casos de pessoas com medicamentos caríssimos, que não têm condições nenhuma de comprar essas medicações e que não tem disponibilizada pelo SUS, eles entram na justiça e eles têm direito disso. Então, essa é um tipo de informação que tem que ser divulgada, né? Você divulgar que você pode recorrer, né, para você ser atendida em todas as suas necessidades. O SUS também utiliza da epidemiologia, a gente até já viu o conceito de epidemiologia, que é o conjunto de ações que tem o objetivo de conhecer, detectar todos os agravos em relação... Então, ele estuda os casos de doenças que surgem para buscar uma forma de prevenção e de tratamento. Então, o SUS ele utiliza da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e a orientação programática. O que é isso, gente? Como eu falei para vocês antes, o SUS, o Brasil ele é muito extenso. O Brasil ele tem dimensões continentais. Então, a necessidade em relação à saúde das pessoas que moram aqui, por exemplo, no Piauí, é completamente de uma pessoa que mora lá no Acre, né? Lá tem doenças que aqui não tem, aqui tem doenças que talvez lá não tenham. Então, o que é que acontece? Com o estudo da epidemiologia, o que é esse estudo da epidemiologia? É você estudar os casos de doenças que tem nesse local e os recursos, né, que é a alocação, distribuição, né, dos recursos, eles vão de acordo com o que há necessidade. Por exemplo, não tem sentido mandar recursos para todos os locais do Brasil para combater malária. Por quê? Porque malária a gente só encontra na região norte, praticamente. Então, para que vir recursos do SUS para o Piauí, para combater malária, se não tem malária? Então, isso é o quê? É você alocar, distribuir os recursos financeiros de acordo com a epidemiologia. Eles vão ver, aqui nós estamos sofrendo com o quê? Que a gente tem muitos casos de dengue, então vai o dinheiro direcionado para esse tipo de coisa.
participação da comunidade, que nós vamos ver na outra lei, nós vamos ver na outra lei, que é a Lei 8.142/90, não é essa, como é que a comunidade vai participar. Foi justamente por isso que essa lei 8080/90, ela foi promulgada, criada em setembro de 1990. Quando foi em dezembro de 1990, eles criaram outra. Por quê? Porque ficou faltando nessa lei a forma com que a comunidade, a sociedade ia participar do SUS. Então, a gente vai ver como é essa participação na outra lei. Descentralização, que é um princípio que também a gente encontra na Constituição. O que é essa descentralização? Essa descentralização se refere tanto à administração política como administrativa, com direção única em cada esfera de governo, ou seja, descentralizar, gente, é você é o poder ser distribuído, né? E, como até eu dei os exemplos, a direção do SUS, a direção do SUS, ela é em cada esfera de governo. Então, por exemplo, aqui em Picos, quem é responsável, quem é o administrador, quem é o gestor do SUS aqui em Picos? É o secretário municipal de saúde. E por que é a direção única? Porque o secretário daqui de Picos, ele não pode resolver nada, por exemplo, em relação à saúde de Bocaina, porque lá vai ter o secretário de saúde de lá. Então, é direção única, cada um cuida do seu. Com ênfase na municipalização. O que é isso? É isso que a gente está dizendo. Antes, não era centralizada onde? Na esfera federal. Com essa descentralização, agora a gente diz que nós temos o processo de municipalização, ou seja, o município é que é responsável pela gestão do SUS. É por isso que quem é responsável pela saúde de cada localidade é o secretário municipal de saúde, municipal, tá? Por isso que é municipalização. Também a regionalização e hierarquização dos serviços de saúde. A regionalização é os recursos serem distribuídos por regiões e cada região ficar responsável pelos seus atendimentos. E hierarquização é sempre você começar pelo atendimento mais básico e ir avançando à medida que for necessário. Outro princípio é a integração das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, porque como a gente até já viu na disciplina de higiene e profilaxia, a questão da saúde e do meio ambiente está diretamente relacionado, como também o saneamento básico. A gente sabe que locais que não têm saneamento básico, a saúde é comprometida, e como também o meio ambiente. Então, é importante que haja uma união, uma integração entre essas ações. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos na prestação de serviços à saúde. O que é essa conjugação? Conjugar, gente, é unir, é servir para todos. Por exemplo, aqui em Picos, nós temos o Hospital Regional. E a gente está tendo uma prova disso, como o Hospital Regional de Picos, ele não é só de Picos. Está sendo divulgado diariamente o boletim dos casos de Covid e tem muito mais pessoas internadas de outras cidades do que próprio de Picos. Isso é um tipo de conjugação dos recursos financeiros e tecnológicos, né? Porque você o SUS é uma coisa só. Então, não importa de onde você vem, você sempre vai ser atendido, porque os recursos eles vão ser sempre disponíveis, não importa de onde você seja. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência, mais uma vez, como até eu já falei para vocês, desde a vacina até o transplante, o SUS tem que disponibilizar. Organização dos serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Isso aqui, gente, é importante porque, por exemplo, aqui em Picos, se aqui tivesse 2 maternidades, para que 2 maternidades? Ou seja, o serviço não estava organizado, porque tinha 2 serviços para a mesma coisa.
Então, que fosse uma maternidade e que se fosse um local para atendimento oncológico. Então, isso é a organização do serviço para evitar duplicidade. Esse princípio aqui é um dos mais novos princípios que foram introduzidos na Lei 8080/90, que ele fala sobre as mulheres que sofrem violência. Isso não é que agora que está acontecendo isso, mas, na verdade, agora que o brasileiro está abrindo os olhos para esse tipo de coisa, mas as mulheres sempre sofreram violência. Então, foi introduzido esse novo princípio do SUS recentemente, que é organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros atendimentos, acompanhamento psicológico e até cirurgias plásticas reparadoras. Então, o SUS, um dos princípios diretrizes, ou seja, ele tem que fornecer esse atendimento especializado para as mulheres que são vítimas de violência doméstica, todos os tipos de atendimento, do que ela precisar, até cirurgias plásticas reparadoras, se ela precisar, ela tem todo o acesso, tá? Então, esse foi um dos novos princípios que foram introduzidos. Aqui, gente, de todos esses princípios, existe uma divisão entre princípios do SUS doutrinários e princípios organizativos. Qual é a diferença? Esses princípios doutrinários é o que a gente chama que são princípios ideológicos, são as ideias de como é que realmente o SUS deve ser organizado. Já os princípios organizativos é a forma com que o SUS irá colocar em prática os princípios doutrinários, né, os princípios ideológicos. Então, quais são eles? Então, os princípios doutrinários são a universalidade, a integralidade e a equidade. A gente vai ver daqui a pouco o que é que cada um significa, tá? E os princípios organizativos é a descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. E os princípios doutrinários do SUS, né? São esses três. Doutrinários é aqueles ideológicos, né? Que como o SUS realmente tem que... Quais são os princípios que ele tem que seguir? São esses três. O que é a universalidade da assistência, gente? É que todas as pessoas deverão ter acesso à saúde em todos os níveis de assistência. Então, como eu já antigamente, só quem tinha direito à assistência era quem contribuía. A partir da criação do SUS, com esse princípio, todas as pessoas têm acesso, contribuindo ou não. Então, todo cidadão ele é considerado igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades, até o limite que o sistema possa oferecer para todos. O princípio da equidade. Equidade, gente, é diferente de igualdade, viu? Equidade, a gente diz que é o princípio da justiça social. Que princípio é esse? A gente sabe que nem todo mundo tem tem os mesmos benefícios, que nem todo mundo tem o mesmo grau de doença. Então, antes da gente pregar a igualdade entre todos, a gente tem que pregar a equidade. O que é a equidade? É você primeiro tratar quem realmente está mais precisando, para que todo mundo fique igual, e aí sim, a partir daí, eu trato todos iguais. Então, por exemplo, se fosse para ser realmente tudo igual, eu teria que fazer transplante em todo mundo. Nem todo mundo precisa de transplante. Então, o que é que eu faço? Primeiro, eu aplico o princípio da equidade. Então, eu vou fornecer transplante para quem precisa, para aquelas pessoas que estão precisando e recebem o transplante, melhore sua saúde e equipare a saúde aos demais. Aí sim eu posso tratar com igualdade. Isso é o que a gente chama de equidade. É o princípio da justiça social, que garante igualdade da assistência à saúde sem nenhum tipo de preconceito nem privilégio. A rede deve estar atenta às necessidades reais da população a ser atendida. Ou seja, eu vou primeiro ver os que estão precisando mais, para depois todo mundo igualar a saúde e assim eu tratar igualmente.
E o último princípio doutrinário é a integralidade da assistência. O que é essa integralidade? Significa considerar a pessoa como um todo, né? Ou seja, eu tenho que ver ele no geral, né? Devendo às ações de saúde procurar atender a todas as suas necessidades. Como até eu falei para vocês na aula passada sobre um exemplo. Chega uma criança cheia de verminose, com a barriga enorme, mais descalço, com unhas compridas, cabelo sujo. Então, se você der simplesmente a medicação para a verminose, você não está tratando ele com integralidade. Por quê? Porque não adianta você dar a medicação e não fazer as outros tipos de... Fazer, por exemplo, a educação em saúde. Explicar à mãe sobre a importância de uma boa higiene, de água filtrada, pedir para a agente de saúde visitar a casa dessa mãe para saber as condições de saúde dessa pessoa, né, de higiene. Outro caso, chega uma pessoa doendo a cabeça. Se eu só passar uma medicação para dor de cabeça, eu não estou atendendo ela com integralidade. Eu tenho que ver o motivo dessa dor de cabeça. Pode ser só uma enxaqueca normal, um estresse, como pode ser até um tumor na cabeça. Então, tudo isso é tratar a pessoa integralmente, é ver ela como um todo. É importante que essas atividades tenham prioridade nas atividades preventivas. Por quê? Porque as ações preventivas, gente, elas são mais fáceis de ser realizadas, mais baratas de serem realizadas e também o benefício, o sucesso e o desgaste das pessoas são bem menos, né, do que tratar uma pessoa que já está doente. Então, não é que a gente não vai dar assistência aos serviços assistenciais. Claro, se a pessoa está precisando de um serviço assistencial, a gente vai dar. Mas a gente dá prioridades preventivas. Para quê? Para que ela não chegue a precisar de serviços assistenciais. Já os princípios organizativos do SUS, que é a regionalização, hierarquização, descentralização e participação popular, esses princípios, eles vão dizer como é que o SUS vai conseguir atingir os princípios doutrinários, por meio da regionalização, que é isso. É um processo articulado entre os serviços existentes, buscando o comando único dos mesmos. Eu também já expliquei isso para vocês, vou dar mais uma vez o exemplo. Aqui em Picos, você é numa cidade aqui próxima. Por exemplo, uma cidade próxima que não tem hospital. Uma mulher entra em trabalho de parto, né? Vai ter que mandar aqui para Picos, né? Por que não vai mandar lá para Petrolina? Porque, na verdade, se procura regiões mais próximas possíveis, né? Então, vão buscar as regiões, né? Por regiões. Então, vem aqui para Picos. Chega aqui, é detectado que ela está com pressão alta. Então, ela pode estar com eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. É um parto de risco. Aqui não tem UTI para criança, para recém-nascido, então tem que enviar para Teresina. Ou seja, são serviços que eles são articulados, todo mundo já sabe. Que quando aqui em Picos não resolve, é encaminhado para onde? Para Teresina, ou seja, tem um comando único. Então, isso acontece em várias regiões do Brasil. Aqui na nossa região, a gente sabe exatamente quando não resolve na nossa cidade, é encaminhado para Picos, se não for resolvido aqui, é encaminhado para Teresina. Isso é o que a gente chama de regionalização. Hierarquização é os serviços serem organizados em níveis, né, crescentes de assistência. No SUS, como eu já tinha falado para vocês, não tem como eu chegar lá em Fortaleza e dizer, eu quero fazer um transplante de córnea pelo SUS. Você não vai conseguir. Por quê? Porque o SUS ele funciona de acordo com esse princípio organizativo. Ele se organiza dessa forma, de forma hierarquizada. Primeiramente, você tem que procurar o postinho de saúde, porque o postinho é a porta de entrada do SUS, que a gente chama a porta de entrada do SUS, é a atenção básica. O que é a atenção básica? O postinho, o PSF, né?
E lá ele vai lhe encaminhando para os especialistas, né? Se não puder ser atendido lá. Por exemplo, a mulher encontra um nódulo na mama, vai no postinho do seu bairro, a enfermeira faz o toque e vê o nódulo. Aí ela vai encaminhar essa mulher para o mastologista, que é o especialista em mama, aqui em Picos mesmo. Aí ele faz a biópsia, o resultado dá que é câncer. Aqui em Picos não tem local para se fazer o tratamento. Então, ela é encaminhada para onde? Para a Teresina. Isso, gente, é o que a gente chama de hierarquização. Ou seja, ela começou do nível mais baixo e foi crescendo à medida que ela for precisando. Se ela não precisasse, pronto, ficava por ali mesmo. Então, isso é hierarquização. É o serviço estar organizado em níveis crescentes de complexidade. Isso em uma determinada região. É o que a gente chama de referência e contra-referência. Vocês vão ouvir muito falando isso no hospital, apesar que lá no hospital eles chamam de regular. Quando você estiver em estágio, eles vão dizer assim, a paciente já foi regulada. O que a paciente foi regulada? É assim, uma paciente precisa ser transferida para a Teresina, mas eu não posso simplesmente pegar esse paciente, colocar dentro de uma ambulância e mandar para a Teresina, não. Primeiro, eu tenho que entrar em contato com o hospital de lá, informar a situação do paciente, o que já foi feito com esse paciente, o que precisa ser feito com esse paciente e se tem vaga, entendeu? Aí, quando acontece isso, aí eles vão dizer, não, tem vaga. Aí eles reservam a vaga do paciente, né? E aí é encaminhado para a Teresina. Aí a gente diz que a paciente foi regulada. Mas isso é o que a gente chama de referência, tá? O que é referência? É você referenciar o paciente para um nível mais complexo. E o que é contra-referência? O correto seria, depois que esse paciente se recuperasse lá em Teresina, quando ele fosse voltar aqui para Picos, ele recebesse a contra-referência. O hospital de lá, mandando para o hospital daqui, dizendo que deu tudo certo. Essa comunicação de contra-referência nem sempre funciona, tá? Mas essa de referência é necessária ser realizada. O outro princípio da descentralização, que é a transferência do poder decisório para o nível federal, para os níveis mais próximos da população. Quem é que está mais próximo da população? O município. Então, por isso que a gente diz que hoje a saúde ela é municipalizada. Por quê? Porque quem decide o poder decisório está nas mãos do nível municipal. É o secretário municipal de saúde que decide o que é melhor para aquela população, daquela região, daquela cidade. Com direção única em cada esfera de governo, ou seja, o gestor daqui de Picos não pode interferir na gestão de outra cidade. Cada um fica responsável com o seu. E a participação popular, que a gente vai falar o melhor na outra lei, mas é o quê? O que é essa participação popular? Gente, se a gente é quem contribui, que paga os impostos, que esses impostos é que realmente devem ser devolvidos para a gente em vários serviços, e entre esses serviços é a saúde, então a gente é quem paga o SUS, então a gente tem que saber o que é que está sendo feito. Então essa participação popular é justamente isso, é dar poder à população, à comunidade, para ela saber o que é que realmente está sendo feito, né? É o que a gente chama que é a democratização dos processos decisórios em relação ao SUS. Democratizar é a participação de todos, é cada um opinar, cada um ter o seu direito de opinar, de saber, né? E através de quê, gente? Através de conselhos e conferências. Então, como é que nós, comunidade em geral, podemos participar do SUS? Através de conselhos e conferências. Quando a gente for falar da outra lei, aí eu vou explicar melhor o que é essas conferências e conselhos
pelas quais a população pode participar do SUS, tá certo? Outra coisa que a gente encontra nessa lei, que a gente não vai ver toda porque ela é muito extensa, é que como é mandado mensalmente o dinheiro para cada cidade, então cada cidade, cada estado recebe o dinheiro da União, então todo mês eles recebem, e quanto é? Cada cidade vai receber a mesma quantidade, por exemplo, Picos recebe a mesma quantidade que Teresina, que é a mesma quantidade que São Paulo? Óbvio que não. E como é que eles determinam a quantidade de dinheiro que é transferido para cada ente federativo, para cada cidade, para cada estado? Como é que é estabelecido esses valores a serem transferidos? É uma combinação de critérios que eles seguem. Então, eles vão analisar esses 7 critérios aqui, e a partir desses 7 critérios é que eles vão determinar o valor que cada local vai receber mensalmente para subsidiar, para distribuir esses recursos do SUS, né? Então, o secretário municipal de saúde da tua cidade, o que ele recebe foi baseado nesses 7 critérios aqui. E quais são os 7 critérios? Perfil demográfico da região, ou seja, a quantidade de pessoas, perfil epidemiológico da população a ser coberta, então aqueles perfil epidemiológico que é as doenças. Aqui tem muito diabético, aqui tem muito hipertenso, então vai recursos mais para essas coisas. Então, perfil demográfico é a quantidade de pessoa, perfil epidemiológico é a quantidade de doenças e quais tipos de doença aquela população tem. Características quantitativas e qualitativas da rede, ou seja, eu tenho quantos hospitais nessa cidade? Eu não tenho nenhum, então eu não vou enviar dinheiro para o hospital. Então tem essa questão também. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Então eles veem o que foi pago no mês de setembro, para poder ver o que é que vai ser preciso para o mês de outubro, e assim ficam fazendo sempre. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Esse nível de participação do setor saúde, gente, a gente vai ver que é assim: para o estado, para o município e para o Distrito Federal receber recursos, parte do que ele recebe de imposto tem que ser pago para a União. Então é assim, tipo assim, para eles receber o dinheiro da saúde, eles têm que pagar antes. Uma parte dos impostos que o município recebe, que é o que a gente chama de contrapartida, é devolvido para a União para poder receber esses dinheiros, né? Então é o que a gente chama de nível de participação do setor saúde nos orçamentos. Previsão do plano quinquenal de investimento da rede, isso aqui é que se eles têm algum tipo de previsão de fazer alguma coisa, não tem um hospital, mas eu estou construindo, vai ser inaugurado. E ressarcimento do atendimento prestado para outras esferas de governo. Então, por exemplo, Teresina, eles recebem muito isso aqui, porque Teresina, eles atendem pessoas do Pará, eles atendem pessoas do Maranhão, do Tocantins. Então, Teresina tá atendendo pessoas que não era para ele atender. Então, por exemplo, parte do dinheiro do Maranhão vai ter que ser devolvido para Teresina justamente para fazer esse ressarcimento de atendimento prestado. Por quê? Porque foi dinheiro para o Maranhão, mas ele não atendeu a população de lá. Porque muitos foram para Teresina. E como é que eles sabem? Porque sempre você não faz o registro da pessoa, está lá no Maranhão. E aí, quando for mandar essa documentação toda para o SUS, vai lá ver que Teresina foi atender o Pará, atender o Maranhão, tá? Então, para eles receber o valor que eles recebem, eles baseiam-se nesses 7 critérios.